eu estou saindo da escola bíblica dominical com a minha moto, a minha Bíblia, né, ali atrás da moto ali, do bagageiro. Antigamente não tinha smartphone, tá? Esse negócio é de agora, né? A Bíblia amarrada ali na moto, né? E eu saí, eu passei num posto e tinha um pessoal conversando assim, de jaqueta, colete de couro e tal. E eu falei assim, eu vou lá falar de Jesus para esses caras, vou aproveitar que eu já estou no aquecimento, sair da igreja, já estou aquecido, vou lá falar de Jesus para esses caras. Quem sabe eles não se convertem, ó. Eu falei, pô, vou chegar de leve, esses caras podem estar fumando maconha, pode estar numa outra parada, e eu vou me arrepender. E eu fui lá, me aproximei deles, e quando eu parei a minha moto assim, eles viram que eu estava vindo da igreja, né? Eles já me receberam com o maior carinho, mas uma empatia, que eu fiquei constrangido. Poxa, tu é da igreja, né? Tu está frequentando aqui a igreja? Sim. Pô, senta aqui com a gente, toma um refrigerante. Eles estavam tomando cerveja. Toma um refrigerante, senta aqui com a gente e tal. E eu falei, caramba, os caras, pô, cara, tu comprou essa moto agora? E começamos a trocar aquela ideia de moto, falando sobre moto. E eles me convidaram para ir num evento deles, num evento de moto, gigante. Evento gigante de moto. E eu saí de lá, fui para esse evento de moto com eles, fiquei encantado. Falei, cara, que negócio legal, né? Comecei a comprar um monte de coisa, né? Comprei um colete de couro, enfeitei minha moto toda, botei uma bandana na cabeça, amarrei a bandana, pulseira, cordão, me envolvi com aquela cultura e vi um ambiente maravilhoso, assim, um campo vasto assim para colheita, porque era um ambiente de muita conversa, muito bate-papo, muita reflexão. Eu falei, pô, é um ambiente que todo evangelista adora, né? Um ambiente de conversa e amigável. Pô, beleza. Eu falei, cara, que ambiente legal. E fui para casa encantado com aquilo. Falei, cara, isso aqui é um campo maravilhoso que eu não conhecia. Eu tenho que conhecer mais esse campo. Eu tenho que me envolver mais com esse campo. E eu cheguei em casa, eu morava... Nessa época eu morava lá no sul, estava lá na fronteira com o Juí, e a minha casa não tinha muro, né? Era aquelas casas que só tem a graminha assim, e a entradinha da garagem, né? Minha casa era assim. E eu lembro que eu parei com a minha moto assim e buzinei. Aí a minha esposa foi, abriu a porta assim da casa de frente. Quando ela me olhou, ela, meu Deus do céu, o que eles fizeram com o meu marido? Eu estava de bandana, de cordão, todo de anel, um monte de anel no dedo. Ela ficou assustada assim, né? E eu expliquei para ela, né, com toda a paixão, né, o que era aquele projeto que Deus poderia estar fazendo no Brasil, alcançando muitas almas para Jesus. Isso aí foi no ano 2000, né? Tem 23 anos isso. Então pensei assim, cara, que coisa maravilhosa que Deus pode fazer. E aí eu acabei seguindo por esse caminho. Comecei a pensar em um projeto de Deus, né? Tive que sair de lá do sul a trabalho e vim trabalhar no Rio de Janeiro. Pensei, meu Deus, acabou meu projeto. No Rio de Janeiro não tem isso. Sabe que no Rio de Janeiro tem isso? O pessoal anda de moto assim, de colete. Eu pensei, né? E aí vim pra cá, aí precisei levar minha moto na oficina. E tô lá pensando, meu Deus, o que eu vou fazer com a moto agora no Rio de Janeiro? Perigoso. Eu queria uma moto se fosse um instrumento de Deus, mas se não for, será que é realmente uma coisa interessante, né? Aí eu tô lá nessa oficina e vi um folhetinho assim, estava escrito assim, Leão de Judá Motoclube, segundo aniversário. Eu falei, bom, Leão de Judá é coisa de crente. Eu vou lá ver o que é isso, porque Leão de Judá não é possível. Aí era lá na Pavuna, tinha um medo de andar na Pavuna. Aí eu falei assim, cara, lá na Pavuna, meu Deus do céu, cara, como é que eu vou lá na Pavuna agora? Aí eu fui lá na Pavuna, fui de carro. Na época eu tinha
Corsa Super. Quem lembra do Corsa Super ali? Carro bem antigo, né? Corsa Super, eu tinha um Corsinha, fui lá com o meu Corsa. Pá! Parei lá, parei meio afastado assim do evento, para ninguém ver eu chegando de carro. Aí fui lá, entrei. Quando eu entrei, tinha uma cabeça assim de boi, com uma cruz de Davi e uma vela em cima. Eu falei, eita, esse negócio não é de Deus não. Esse negócio não é de Deus não. Tomei um susto assim com aquilo, falei, meu Deus do céu, cara, como é que eu vou fazer isso, cara? Agora eu já estou aqui, eu vou emburacar, né? Aí entrei. Quando eu entrei, conheci esse motoclube, que era um motoclube cristão, Leão Judá. E comecei a conversar com a pessoa, como é que eu faço para fazer parte, como é que eu faço para ser um missionário aqui também com vocês. Aí, não, é assim, o cara me explicou, eu falei assim, cara, você não se incomoda não? O que é aquela cabeça de boi lá com a velha em cima? Aí eu falei assim, não, aqui é uma outra tribo de missões urbanas, eles trabalham com o pessoal underground. Aí que eu fui conhecer as tribos, a diversidade de tribos que tinha, que estavam sendo alcançadas por Deus através de estratégias que estavam sendo usadas no Brasil inteiro. Então, aí eu comecei a entrar nesse clube e depois acabei me envolvendo com isso e toda essa história até hoje. Mas aí, eu queria falar um pouco hoje com vocês sobre missões urbanas. E eu até conversei com o Ricardo, falei assim, Ricardo, antes da gente falar sobre missões urbanas, eu quero ter um processo antes, porque é muito complicado, porque quando a gente fala de missões, é importantíssimo a gente entender o que é missões. Não adianta só falar de missões. Tem jovem que acha que missões é viajar. Eu faço missões, eu sou missionário, eu vou viajar para tudo quanto é lugar. Não. Você pode ser um missionário sem viajar. No teu bairro, até na tua rua. Você pode ser um missionário, né? Então, é importante a gente entender missões e a gente entender os aspectos que missões foram tomando para a gente entender um pouquinho. Então, lá em Mateus 28, 19, chama da grande comissão, diz, portanto, ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então isso aí, Jesus veio com a missão de trazer umas boas novas, de apresentar o reino dos céus na terra, a manifestação do reino dos céus. João Batista até duvida, será que é você mesmo ou temos que esperar outro? Jesus falou, sou eu mesmo, está confirmado. E aí ele ascende aos céus, o Espírito Santo vem sobre os discípulos e eles têm essa missão de continuar aquilo que Jesus manifestou, né? Que é alcançar os corações das pessoas com essa verdade que salva e liberta. Então esse foi o projeto de Deus que Ele trouxe para nós. Então toda vez que a gente tem projeto missionário, quem já tem mais tempo de igreja sabe, sempre traz esse versículo, né? Eu vou falar de missões, aí sempre traz esse versículo, que é o versículo da grande comissão. Então, após a ascensão de Jesus, os apóstolos foram comissionados a levar o Evangelho a todas as nações. E aí, durante esse período, os apóstolos e outros seguidores de Jesus, eles viajaram para várias regiões, como a Ásia, né? Estabeleceram comunidades cristãs. Tem um monte de confusão nas comunidades, tinha gente que não entendia o Evangelho, toda hora tinha que conversar sobre como proceder, como seguir, ia montando as igrejas. Os discípulos tiveram dificuldade entre eles, se entender entre eles. Olha, eu penso assim, você pensa assado, como é que a gente vai seguir junto? Não, peraí, vamos ver o que Jesus falava, né? Então eles tiveram dificuldade, mas a verdade é que o Evangelho se espalhou por toda a Europa, toda a Ásia. O Evangelho foi se espalhando pela manifestação daquilo que o Espírito Santo estava fazendo nas pessoas. Então Jesus, Ele não só chama, mas Ele também capacita aquelas pessoas, aqueles discípulos a ir e levar a mensagem.
Então, se a pessoa tem um chamado, você pode ter certeza, você vai ser capacitado para aquele chamado.